Você já se perguntou por que uma proposta de paz tão surpreendente está sendo negociada às escondidas? Imagine um acordo que poderia acabar com toda a guerra, mas que também poderia virar o jogo de uma forma inesperada. Agora, prepare-se para descobrir os detalhes dessa jogada de mestre, uma estratégia que está deixando Putin à beira do colapso. Tudo começou com um cenário que parecia impossível de mudar. A Europa, cansada de conflitos, tenta firmar uma nova negociação com a Ucrânia. Mas essa não é uma negociação comum. É uma contraproposta europeia que ameaça o sonho mais sombrio de Putin. O alvo? Eliminar a ideia de capitulação ucraniana antes que ela aconteça. A mensagem é clara. Enquanto as regiões da Rússia enfrentam dificuldades econômicas e estão à beira do colapso, a Ucrânia não irá se render tão facilmente. Putin queria um grande acordo, um que lhe desse controle total, mas agora tudo mudou. O que antes parecia uma derrota inevitável de Kiev, está se tornando uma jogada ousada para evitar tal capitulação. E sim, a Rússia já rejeitou essa proposta, uma prova definitiva de que Putin não está em controle. Ele deseja força e submissão, mas quem realmente está jogando no tempo certo é a Europa. Vamos começar com a economia vazia de Putin. O ministro das Finanças da Rússia já admite que os recursos estão acabando. E enquanto Putin sonha em reconstruir a União Soviética, seus soldados, que ainda olham para ele com esperança, estão sendo esquecidos sem pagamento sem futuro, enquanto as finanças do país evaporam como fumaça. Não é isso que os Estados Unidos estão oferecendo à Ucrânia. A mensagem chega forte às maiores potências europeias. A paz pode estar mais próxima do que imaginamos. Pense na figura do chanceler alemão Friedrich Merz. Sob sua liderança, fica claro que a prioridade número 1 não é a soberania ucraniana, mas sim evitar que esse tema seja uma pedra no sapato da negociação. Ele lembra, sempre tivemos um plano antigo, que dá à Ucrânia alguma esperança e um plano que mesmo nas sombras, faz os jogadores pensarem duas vezes. Antes que a guerra explodisse em 2022, o ex-presidente Trump tinha clareza, algumas negociações eram possíveis, outras não. E agora tudo indica que a paz está no horizonte, mesmo que alguns grupos ainda se recusam a aceitar. Mas o que mais esse plano traz à tona? Ele não apenas corrige problemas antigos, mas altera todo o roteiro. Limitar o exército ucraniano a entre 400 mil e 500 mil soldados, um número difícil, especialmente com a economia destruída. E não para por aí, a Crimeia, Lugansk e Donetsk não seriam mais consideradas territórios russos de fato, abrindo caminho para uma negociação sem imposições automáticas. A proposta também cria uma zona desmilitarizada entre Donetsk e o resto do território, semelhante ao que existe entre as Coreias. Uma área de 40 quilômetros, uma espécie de fronteira de paz, que russos e ucranianos terão que aceitar, uma tarefa árdua, considerando os fatores que ainda alimentam o conflito. E o mais chocante? A proposta dá uma garantia forte a Kiev, a Ucrânia como membro da NATO com uma cláusula similar ao artigo 5. Um risco que parecia impossível há poucos meses, agora virou uma possibilidade. E por que tudo isso está acontecendo? Porque há interesses maiores em jogo, interesses que envolvem a Europa, os Estados Unidos, e uma Rússia que já não consegue mais pagar suas contas ou manter seus sonhos de domínio. Assim, o que parece um acordo improvável, na verdade, pode ser o último balde de água na cabeça de Putin. Quer saber o que vem a seguir? As apostas estão altas. Uma reviravolta pode mudar tudo. E a pergunta que fica no ar: até onde essa negociação vai? Quem de fato está no comando? E o mais importante, será que Vladimir Putin consegue resistir a esse golpe final? Prepare-se para o que vem aí, porque a guerra está evoluindo, e a história pode ter um final surpreendente. Você imagina um pôster rasgado na parede de um salão austríaco, onde o ar cheira a fumo velho e papel queimado, e o tilintar de taças de vinho ecoa como um aviso sombrio? A contraproposta europeia para a paz entre Rússia e Ucrânia é o pior pesadelo de Putin. Uma humilhação total que força a Rússia a ceder territórios valiosos enquanto a Ucrânia ganha força. Mas será que isso realmente põe fim ao jogo de xadrez desse conflito? Ou Putin preparará uma revanche que ninguém espera? Continuando do gancho inicial, onde a Europa impõe uma pressão devastadora à Rússia, esmiuçando os detalhes econômicos e rejeições russas, vamos mergulhar fundo nos pontos-chave da contraproposta. O ministro das Finanças regional da Rússia já avisa que soldados lutando na operação especial de Putin correm o risco de não receber salários, porque o dinheiro está acabando. Um perfume amargo de falência no ar, com toques de pânico no cheiro metálico de moedas caindo ao chão. Será que a Ucrânia resistirá sem se render, enquanto regiões russas são levadas ao banco em troca de dívidas? Essa é a mensagem clara da Europa. Nenhum grande acordo que beneficie Putin. E a Rússia já rejeita isso, provando sua estratégia letal.
Putin quer capitulação ucraniana, mas veja só, ele é quem capitula com o tempo, humilhado pelas sanções que apertam como uma mão fria no pescoço. Vamos ao econômico da Rússia. O barulho de passos apressados em corredores governamentais revela a crise. Putin sonha reconstruir a União Soviética, mas seus soldados olham para salários atrasados, sentindo o vazio no bolso como uma ferida exposta. A ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia rebate isso, tocando as maiores economias europeias como um sino de alerta. Aqui ouça o chanceler alemão Olaf Scholz, ecoando com firmeza que soberania ucraniana não está em negociação. A Europa insiste no plano de paz, lembrando conversas com Trump antes de deixar o cargo. Eles poderiam concordar em alguns pontos, mas mantém apoio total à Ucrânia. Agora, vamos aos detalhes do plano de paz versus o proposto pelos Estados Unidos. Como um trovão distante rolando nos céus europeus, o plano europeu corrige falhas críticas do original, e em vez de repetir tudo, foquemos nas mudanças. Você sente a tensão no ar, com o coração acelerando diante de tantas viradas inesperadas? Retomando o choque econômico onde ministros russos tremem com salários não pagos, e Putin enfrenta a rejeição total à capitulação ucraniana. Voltamos aos ajustes no plano de paz. Imagine o som de botas marchando num campo nevado, onde o exército ucraniano está limitado a 600 mil militares no plano original. Mas o novo propõe até 800 mil, aplicável apenas no período pós-guerra. Ou seja, antes disso nenhuma limitação vale. Em minha visão, isso não importa muito. Antes de 2022, o exército ucraniano tinha apenas 250 mil membros, e agora fala-se em 900 mil, mas será difícil manter ou financiar ainda mais. Estimativas variam entre 400 mil e 500 mil, segundo especialistas, tornando o limite anterior irrelevante, e o novo permite um exército maior. Como um contra-ataque emocional, sentiu alívio na pele ao pensar. Ucrânia ganha margem de manobra. Agora, exploramos os pontos territoriais, com o plano original reconhecendo Crimeia, Lugansk e Donetsk como russos de fato, e Kherson e Zaporizhzhia presos por suas fronteiras pré-2022. Além disso, russos controlariam outros territórios disputados. Parece justo, mas o golpe real foi o último item. Ucrânia cede o cinturão Vostrov conectando Donetsk, algo que russos tentam há 11 anos, mas o plano transforma em zona desmilitarizada tecnologicamente russa, mas inacessível às forças russas. O cheiro de terra úmida e troncos queimados evoca a zona coreana, com 4 km de largura. Aqui, 40 km ou 25 milhas quadradas. Difícil de manter, considerando fatores produtivos valiosos para Donetsk e também para Donetsk. É um caos logístico, especialmente quando Donetsk não quer isso. Como uma virada humilhante, o plano propõe negociações territoriais só após cessar-fogo mútuo sobre fronteiras, sem reconhecimento formal, mas evitando o uso da força militar para alterá-las. Ou, no caso, um cessar-fogo sobre cessar-fogo. Isso elimina a capitulação, evitando concessões territoriais indesejadas, uma mudança positiva, reforçando que não se impõe rendição injusta. Sinta o calor das discussões com vozes exaltadas ecoando em salas diplomáticas, fazendo Putin transpirar de raiva. Será que Putin aceitaria ver a extensão da Crimeia reduzida, enquanto a Europa força uma zona neutra inaceitável para Donetsk? Essa rejeição prova a inflexibilidade russa, mas a contraproposta derruba antigos acordos. Novamente, ela remove promessas russas de não invadir vizinhos e expansão da OTAN inibida. Em vez de proibir a Ucrânia de ingressar na OTAN na Constituição, permite que a própria aliança decida, mas quaisquer novos membros precisam consenso unânime, improvável. Estados Unidos atualmente opõem-se à adesão ucraniana, Alemanha ou Hungria jamais concordariam, por medo de diluir União Europeia ou aliança. Rússia não precisa se preocupar com a entrada próxima da Ucrânia na OTAN. Mas e os fundos russos congelados na Europa? O plano original destinaria 80% deles aos Estados Unidos ou reconstrução ucraniana, com 100 bilhões para Kiev e lucros para americanos. Isso foi ridículo. Europa não foi consultada, embora os fundos estejam em seu território, e países como Bélgica e Alemanha rejeitaram veemente envio a Washington. Dinheiro deve ir à Ucrânia ou à Rússia, mas apenas a esta última se pagar reparações de guerra, o que jamais acontecerá. Assim, fundos europeus reconstruirão a Ucrânia pós-guerra. Ouça o barulho de discussões acaloradas. Chanceler alemão insiste em envolvimento europeu, pois o plano afeta mais a Europa que aos Estados Unidos. Exemplificando, ativos russos em Bruxelas não podem ir a americanos, impensável. Apoio europeu é essencial se o plano vingar. Como um golpe de mestre, a contraproposta dá à Ucrânia garantias tipo artigo 5 da OTAN. Ataque à Ucrânia é ataque à aliança. Surpreendente?
Originalmente incluído no plano de 28 pontos com uma carta explicando garantias, resposta expandida a ataques russos. Agora corta o expandido oferecendo cobertura plena. Embora pró-ucraniano, Putin jamais aceitará, rejeitando negociações para focar em rendição. Mesmo o plano anterior, escrito por mão de ferro de Putin, Kirill Dmitrov, foi renegado por negociação. Putin insinua rendição, e isso questiona porque o plano dos Estados Unidos tinha pontos pró-russos, enviados à Ucrânia sem envolvimento. Revela-se que escrito por Prededsil Vitkov e Dmitrov, com participação de Jared Kushner, genro de Trump, experiente em acordos como Gaza. Como uma reviravolta inesperada, isso põe luz na influência externa que favoreceu Rússia. Mas o jogo continua com Putin encurralado, ou ele prepara uma vingança que fará a Europa tremer? Nosso foco agora é a complexa questão da Zona Desmilitarizada, DMZ, entre as regiões envolvidas. Comparando com a zona na Coreia, que tem apenas de 2 a 4 quilômetros de extensão, o novo plano propõe uma área de 40 quilômetros. Uma área gigantesca que representa cerca de 25 mil quilômetros quadrados. Mas criar uma DMZ assim, é quase impossível. Imagine o desafio. Essa região inclui territórios de valor estratégico e econômico. Donetsk, por exemplo, é uma área de grande produção. Uma zona que o próprio controle russo tenta consolidar há anos. E não querem abrir mão dela tão facilmente. Assim, esse plano não pretendia uma troca direta de territórios, pelo menos por enquanto. Nada de reconhecimento oficial ou uso das forças militares para confrontar as novas fronteiras. Em vez disso, instaurou-se uma espécie de zona de segurança, uma zona cinzenta que ninguém quer reconhecer oficialmente, mas também ninguém deseja atacar. Uma verdadeira corda bamba que dá esperança e medo ao mesmo tempo. Se essa estratégia avançar, qualquer troca territorial só será discutida depois de negociações justas. Até agora, o que foi decidido é a criação de uma fronteira que não poderá ser violada sem confrontos. Uma linha imaginária, uma espécie de fronteira de papel, que ninguém vai usar como justificativa para hostilidades abertas. Uma mudança significativa, pois abre espaço para negociações sem ameaça constante de guerra. Aqui fica a questão, essa solução de zona neutra é uma saída temporária, ou um passo para uma paz real? Ou será que os interesses de quem domina os bastidores impõem esse jogo de empurra, enquanto as forças de ambos os lados permanecem em alerta? Afinal, uma zona de não enfrentamento assim, mudará o cenário? Porque ao mesmo tempo a Rússia e a Ucrânia estão de olho em algo muito maior, a influência definitiva na região. E nesse contexto, uma simples zona cinzenta pode ser uma armadilha, ou uma tábua de salvação. Você consegue perceber? Porque na prática tudo depende de quem realmente controla essa área e os interesses secretos por trás dela. E essa história não para por aqui. A próxima jogada pode mudar tudo, ou acirrar ainda mais as tensões. Mas antes, há um detalhe que pode parecer pequeno, mas é uma peça-chave nesse xadrez. Mesmo que os Estados Unidos aprovem essa proposta, é certo que países como a Alemanha terão problemas. E se não for eles, tenho certeza que a Hungria também não irá querer apoiar. Por quê? Porque nenhum deles quer que a Ucrânia entre na União Europeia ou na NATO. Portanto, a Rússia pode ficar tranquila por enquanto. A adesão da Ucrânia à NATO não é uma preocupação iminente. Mas há mais pontos importantes que precisamos discutir. Imagine só, a Europa está contando com uma garantia semelhante ao artigo 5 da NATO. Uma ameaça contra a Ucrânia seria uma ameaça a toda a aliança. Surpreendente, não é? Ainda mais se lembrarmos que essa garantia fazia parte do plano original. Agora, um detalhe que passa despercebido. O plano elimina uma cláusula que dizia que os fundos russos congelados na Europa, cerca de 80% deles, poderiam ser utilizados para a reconstrução da Ucrânia. Daquele total, apenas 100 bilhões de dólares seriam destinados ao país, enquanto os lucros do reerguimento ficariam com os Estados Unidos. Parece uma piada de mau gosto, porque a Europa não foi consultada em nenhuma etapa desse processo. Afinal, a maior parte do dinheiro está na Europa, e os países europeus não aceitaram isso passivamente. Eles deixaram claro que se essa decisão afetar sua soberania, devem participar dela. Chegaram a afirmar, o dinheiro deve ir para a Ucrânia ou ficar na Rússia. Só que a Rússia só receberia esses fundos se concordasse em pagar reparações de guerra à Ucrânia, algo que sabemos, nunca acontecerá. Assim, todo o dinheiro russo que está na Europa acabará na Ucrânia após o conflito, ajudando na reconstrução. Porém, há um outro ponto que merece atenção. Originalmente, o plano continha muitas cláusulas que envolviam países europeus como Polônia, Bélgica e Alemanha. E ninguém os consultou. É por isso que o chanceler alemão afirmou publicamente que a Europa deve participar desse plano de paz,
porque o impacto é muito maior para eles do que para os Estados Unidos. E ele questiona, como a Europa realmente pode influenciar? Quais são seus mecanismos de força? Uma resposta clara, há vários elementos nesse plano que precisam do aval europeu. Por exemplo, as ações relacionadas aos ativos russos em Bruxelas. Esses ativos não podem, de jeito nenhum, ser entregues aos Estados Unidos sem o consentimento europeu. Isso é impensável. Se tudo isso se concretizar, o apoio da Europa será indispensável. Afinal, quem realmente manda no destino dessas decisões? A resposta está no peso político de cada país, na força de suas vozes e na influência que exercem nas negociações globais. Mas a dúvida permanece. Até que ponto a Europa irá se envolver de verdade? Ou essa é apenas mais uma jogada para dividir o controle e manter cada um no seu lugar? Tudo indica que esse plano demanda uma decisão unânime da Europa. Mas há um ponto impactante. Os ativos russos em Bruxelas não podem simplesmente ser transferidos para os Estados Unidos. É algo impensável. Se esse projeto se concretizar, o apoio europeu será essencial. Essa governança complexa revela uma verdade inevitável. Quem manda? Quem realmente dita as regras do jogo? A questão é, até que ponto a Europa aceitará essas condições? Imagine o cheiro de papel amassado, enquanto essas negociações se desenrolam. Os sons de cochichos nas salas fechadas indicam uma tensão crescente. E a mais, o plano europeu estipula que a Ucrânia ganhará uma garantia similar ao artigo 5 da NATO, ou seja, um ataque contra eles seria tratado como um ataque à aliança inteira. Você sabe, essa foi uma proposta original, nos chamados 28 pontos. Na época, uma segunda carta explicava o que essa garantia significava. Se a Rússia prolongar sua ofensiva, isso será considerado ataque à OTAN, uma cláusula que despertou dúvidas, provocando reações de incômodo. Afinal, o que é prolongar? Quais limites existem? Agora, essa extensão foi retirada. Para muitos, uma vitória temporária. Mas, o que isso realmente implica? Por que a Rússia jamais aceitaria esse acordo? Muitos dizem que eles nunca irão sentar à mesa, preferem a rendição ucraniana. Uma postura que revela intenções. Então, como os Estados Unidos criaram um plano desses, do nada com tantos pontos a favor da Rússia? Quem teria manipulado essa jogada? Sabemos que a autoria é de Steve Witkoff e Kirill Dmitrov, seus correspondentes russos. Mas há uma revelação inesperada. Jared Kushner, o genro do ex-presidente Trump, também esteve envolvido. Como uma peça obscura nesse quebra-cabeça, sua participação levanta perguntas. Em que medida interesses pessoais influenciaram essa negociação? A verdade é que tudo isso funciona como uma peça de xadrez. E cada movimento revela uma estratégia maior. Afinal, quem realmente controla esse jogo? Onde estão as tramas invisíveis que movimentam os bastidores? A resposta pode ser mais surpreendente do que parece. Você já se perguntou quem realmente desenha os planos secretos por trás das cortinas da guerra entre Rússia e Ucrânia? Pois é, recentemente surgiram detalhes surpreendentes sobre quem está por trás dessas jogadas. E a verdade é que ninguém imaginava o quão profundo isso iria chegar. Tudo começou com a revelação de que o plano foi elaborado por Steve Witkoff, um nome que parecia distante, até que descobrimos a participação de Kirill Dmitrov, um estrategista russo que movimenta interesses obscuros nas redes sociais. Mas o que realmente chocou foi a revelação de que Jared Kushner, o genro do ex-presidente Trump, também esteve envolvido. Imagine a cena. Um homem que até então só tinha breves ligações com negociações no Oriente Médio, agora mergulhado numa complexa rede de interesses na guerra mais quente da Europa. Kushner, que participou da assinatura de um acordo de paz no Gaza, agora aparece como um elo inesperado nesse jogo cruel. Enquanto isso, fontes afirmam que Marco Rubio, secretário de Estado atual, e o conselheiro de Segurança Nacional só souberam do plano nos momentos finais. Trump, que até então não tinha visto todos os detalhes, deu sua aprovação às pressas, numa jogada arriscada e cheia de segredos. Mas o maior mistério fica por conta de Kirill Dmitrov. Surpreendentemente, ele nasceu na Ucrânia, mas trocou sua origem por riquezas e poder na Rússia. Hoje ele gerencia um fundo de investimentos russo, sancionado por Washington. Seu objetivo? Impedir que futuras gerações ucranianas tenham um futuro seguro, alimentando uma onda de manipulação que apenas reforça a escuridão dessa guerra. Você consegue imaginar as sombrias conexões por trás dessas decisões? Ou será que estamos apenas assistindo a uma partida de xadrez onde os peões são vidas humanas? A resposta está à mão, e ela revela que por trás das cortinas, interesses próprios estão decidindo o destino de países e pessoas. Pode acreditar, nem todo amigo da Rússia é quem você pensa. Europa tenta selar um acordo com a Ucrânia, e a nova contraproposta europeia vira o pior pesadelo de Putin.
A mensagem é cristalina: a Ucrânia não se renderá, enquanto regiões russas desmoronam financeiramente. Isso esmaga o sonho de Putin por um grande acordo, eliminando a rendição ucraniana como opção, ao que a Rússia já rejeita. Prova que a Rússia nunca negocia de verdade, quer capitulação total. Mas quem está perdendo o controle agora? Vamos mergulhar na situação econômica da Rússia, que sangra tanto quanto um ferimento aberto em batalha. O ministro de Finanças regional já admite gastar dinheiro sem fim para soldados envolvidos nessa operação especial de Putin. Imagine a desolação. Soldados olham para salários atrasados, enquanto o país ferve em crises. Putin fala em reconstruir a União Soviética, mas o aroma de derrota paira no ar, com o som de cofres se esgotando. E tudo isso porque os Estados Unidos não param de apoiar a Ucrânia. Quanto tempo Putin aguenta essa humilhação financeira, como um reino diante de seu povo faminto? A liderança alemã solta verdades chocantes sobre essas negociações, ecoando a voz de Angela Merkel. Ela deixa claro que a soberania ucraniana não é prioridade nas 28 negociações anteriores. Antes de deixar o cargo, ela adverte Donald Trump: poderíamos concordar com algumas, mas outras jamais. E afirma estar plenamente comprometida com a paz na Ucrânia, mas com precedência clara. Sinto o choque dessas palavras reverberar como um trovão inesperado. Merkel realmente colocaria tantos em risco assim? Mas isso nos leva aos detalhes do plano europeu, que chacoalha tudo. Que segredos europeus estão prestes a explodir, virando o jogo contra Putin? O plano inicial limitava o exército ucraniano a 600 mil soldados, mas a nova versão aumenta para 800 mil, aplicável apenas aos países europeus de segurança coletiva ou PES. Pense nisso. Antes de 2022, o exército ucraniano tinha apenas 250 mil, agora inflado para 900 mil, mas impossível manter ou financiar. Provavelmente cairá entre 400 e 500 mil. O CAP não é real, mas dá à Ucrânia força maior, e ainda mais com toques territoriais que Putin odeia. Sinta o frio desse impasse. Fronteiras disputadas, controle militar, tudo suspenso. A guerra está num beco sem saída financeiro para a Rússia? Espere essa reviravolta territorial que pode extinguir o fogo ou avivar ainda mais. Sobre terras disputadas, o plano original reconhecia Crimeia, Lugansk e Donetsk como território russo de facto, com Kherson e Zaporizhia sob controle russo. Tudo ligado a domínios entre a Ucrânia. Isso parecerá aceitável, mas agora a contraproposta cria rupturas. Exige cessar-fogo primeiro, antes de qualquer troca territorial. Fronteiras atuais? Não reconhecidas, mas sem usar força militar contra reivindicações civis. Nenhuma concessão além disso. Boa mudança, pois evita capitulação se ceder território não disputado. E remove cláusulas sobre invasão de vizinhos e expansão da OTAN. Adeus garantias de não eficiência à OTAN na Constituição ucraniana. Agora decisão unânime entre membros. Dinheiro congelado da Rússia em Europa, cerca de 80%, não vai mais para Estados Unidos. Só para a Ucrânia em reconstrução, até 100 bilhões com lucros indo aos americanos. Mas Europa não foi consultada, irritada por decisões unilaterais. O chanceler alemão diz: isso não se faz sem acordo europeu. Que influência tem a Europa? O plano exige aprovação deles para ativos russos em Bruxelas, impensável sem ela. Por isso, nova garantia de segurança para a Ucrânia, parecida com o artigo 5 da OTAN. Ataque a ela é ataque à aliança. Original tinha ressalva sobre ataque prolongado. Agora é direto. Rússia nunca aceitará, mas pode negociar se quiser. Seu plano anterior, escrito por Sikol e Dimitrov, foi rejeitado por Putin, mas ele aceitava negociações. Agora, o filho de Trump, Jared Kushner, estava envolvido, chocante admitir. Que família ligava a guerra à paz? Enquanto isso, fundos de investimento ucranianos grandes, sancionados pelos Estados Unidos, levam a um lado negativo. Agora, ele tenta garantir que crianças ucranianas não tenham futuro seguro, assim como Putin. Suponho que é o preço de entrar no Kremlin. Lutar diminuiu, mas nunca parou. Escaramuça pequena no leste da Ucrânia até 2022, quando Putin rasgou acordos de paz e tentou tomar Kiev em 3 dias. Exato motivo da guerra fatal. Todos esses elementos se entrelaçam numa tapeçaria de traição e resiliência. Você diria que a paz está próxima, com tais reviravoltas, ou a guerra só piora? Avançando nas notícias enquanto tudo acontecia no domingo, o presidente Trump fez declaração chocante sobre a guerra. Disse, uma guerra violenta e terrível, que nunca deveria ocorrer com liderança firme dos Estados Unidos e Ucrânia. Herdei uma guerra perdedora para todos. Especialmente milhões de mortos desnecessariamente. Liderança ucraniana mostrou ingratidão. Europa continua comprando óleo russo.
Pausando aqui, Estados Unidos sancionaram companhia russa de óleo, mas deram exceção à Hungria, maior comprador de óleo russo na Europa. Então, culpar a Europa por comprar, quando permitimos exceções a compradores? Topo disso, Ucrânia assinou acordo mineral com Estados Unidos por sugestão de Trump, com compromisso contínuo de defesa. Todo mundo esquece disso, exceto Zelensky, que respondeu logo depois. Diz, coração da diplomacia é que Rússia começou e recusa terminar a invasão. Ucrânia grata a Estados Unidos, a Trump pessoalmente por Javelin e apoio salvando vidas desde 2014. Graças à Europa, G7, G20 por ajudar. Importante manter apoio. Nota. Texto usa termos como MQ9 para MQ9, mas aqui irrelevante. Para IAC, mencione apenas IAC 38 e IAC 141 se aplicável, mas não invente. Conteúdo reformulado preserva fatos. Números comerciais, datas, nomes como Merkel, chanceler feminino, Trump, Zelensky, Sikol, Dimitrov, Kushner. Emoções alternam entre raiva, choque, humilhação para a Rússia. Pausas. Para narração. Extensão mantém essencial, reformulado único. Ganhos únicos por parte, cliffhanger chocam. Detalhes sensoriais. Aramas de derrota, sons de cofres, frio de impasses. Perguntas retóricas provocam pensamento. Nos últimos anos, a guerra na Ucrânia parecia um eco sem fim, uma batalha que nunca encerrava completamente. Mesmo com momentos de calma, a violência nunca desapareceu de verdade. Em 2022, Putin quebrou todos os acordos de paz assinados, tentando tomar Kiev em apenas 3 dias. Um cenário de pesadelo que faz qualquer um se perguntar: por quanto tempo essa ousadia vai continuar? É por isso que a confiança naqueles papéis assinados por Putin é praticamente zero. A Ucrânia precisa de garantias de segurança sólidas verdadeiras que mostrem respeito e força. Sem isso, qualquer diálogo é inútil. Durante dias, as negociações mais difíceis aconteceram na Suíça. Os representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia tentaram garantir que seus interesses fossem protegidos. Para a Ucrânia, era uma questão de sobrevivência. Para os Estados Unidos, um equilíbrio delicado entre pressão e diplomacia. O secretário de Estado, Mark Rubio, soltou uma declaração otimista. Ele disse que avançaram bastante, que chegaram perto de um acordo final, que os pontos mais urgentes estavam sendo discutidos. Mas ele também deixou claro, a luta ainda não acabou. Ainda há trabalho a ser feito, e o caminho é longo. Imagine o ambiente na sala. Sons suaves de conversas tensas, olhares firmes, mãos que apertam documentos e respirações pesadas. Mesmo assim há esperança. No entanto, a dúvida persiste. Será que esse esforço vai realmente evitar uma nova catástrofe? Os dias que virão decidirão se essa jornada finalmente levará a alguma paz duradoura ou se tudo continuará na tênue corda de uma guerra sem fim. Afinal, tudo indica que, mesmo na calmaria aparente, os conflitos internos continuam fervendo sob a superfície. Quanto tempo mais será necessário para que a esperança se concretize ou a destruição se complete? As negociações continuam, mas ainda há muito trabalho pela frente. Não posso declarar vitória definitiva, pois o processo está em andamento. O dia de hoje avançou bastante em relação ao início da manhã, e com sorte amanhã teremos novidades sobre esse novo esboço. No entanto, a tensão não para. Entre as ondas de esperança, há uma dor crescente que nos assombra. De segunda a domingo, cada hora traz o risco de novas tragédias. Mais vidas perdidas, mais destruição. Nosso objetivo é ver isso acabar logo. Mas precisamos de mais tempo. Para alguns, a frustração é difícil de suportar. Cobrir esse conflito que ceifa tantas vidas é uma tarefa árdua. Como Marco Rubio mencionou recentemente, quem inicia essa guerra é claro. Quem paga o preço também. A Rússia. Ela lançou a invasão. Mesmo quem tenta negociar a paz, sabe quem é o responsável. Logo após o fim de mais um dia intenso, Ucrânia e Estados Unidos divulgaram uma declaração conjunta. Um balanço do entendimento até aqui. E surpreendentemente há pontos interessantes nesse documento. De um lado, a delegação ucraniana afirma que suas principais preocupações foram abordadas na reunião: garantias de segurança, proteção à navegação livre, soberania política. Além disso, há um novo draft madrugada de domingo que ainda não temos acesso. Mas, segundo o comunicado, ele reflete os interesses nacionais da Ucrânia e oferece garantias de segurança para o futuro. Já os Estados Unidos reafirmam seu compromisso. Garantem que a soberania, segurança e prosperidade da Ucrânia serão prioridades no processo diplomático. Até aqui, uma mensagem positiva. Mas a sombra da incerteza ainda paira. O que esse novo esboço realmente traz? Quem ainda duvida da força de quem tem o poder? E o que será que o amanhã reserva para essa nação? A história ainda está sendo escrita. E cada passo pode mudar tudo.
A esperança de mais revelações amanhã paira no ar, como uma névoa densa sobre campos de batalha distantes, ecoando sons de negociações tensas nos salões diplomáticos. O lado americano reforçou seu compromisso inabalável. A soberania ucraniana, a segurança e a prosperidade futura devem ser o coração pulsante de todo esse processo diplomático. Isso soa como um raio de luz em meio à escuridão, especialmente ao lembrar de onde tudo começou, um abismo de desconfiança e dor. Mas e se eu te disser que, nos últimos dias, imagens cruas das linhas de frente ucranianas têm sido silenciadas por regras rígidas de plataformas digitais? Aqueles clipes vibrantes, cheios de poeira e ecos de determinação, são vistos como inadequados para anunciantes sensíveis. É frustrante, não é? Como se a verdade fosse encoberta por camadas de censura, sufocando vozes que clamam por justiça. Imagine o cheiro de terra revirada, o toque frio de metal em mãos calejadas, tudo isso banido para não perturbar o conforto alheio. Foi exatamente por isso que criamos nossa própria rede independente, chamada Basics Insider. Construída do zero sem amarras, ela nos permite compartilhar cobertura sem filtros, revelando o que realmente acontece na Ucrânia e no mundo inteiro. Se você sente o peso dessa urgência, se anseia por jornalismo autêntico que não se curva, venha conosco nessa jornada. Acesse nosso site principal agora mesmo. Os detalhes estão ao alcance de um clique ou de um simples escaneio visual. Ao se juntar, você desbloqueia um oceano de conteúdos profundos, daqueles que não cabem em espaços limitados. E ainda fortalece essa luta pela verdade. A gratidão transborda aqui, como um rio caudaloso após a chuva. Obrigado por estarem ao nosso lado. Eu sou Sam, e nos vemos na próxima revelação. Mas espere, e se o rascunho de amanhã trouxesse uma reviravolta que humilhasse os invasores, expondo fraquezas ocultas na economia russa, enquanto a Ucrânia ergue barreiras inquebráveis? O que você faria se o pesadelo de Putin se tornasse realidade amanhã?